Tô aqui hoje para um vídeo diferente dos que eu tenho postado. Já tem um bom tempo que eu tenho postado aqui vídeos de Libras, ou então de resenha da Bíblia, ou então entrevistas, enfim. E hoje eu quero trazer um vídeo de devocional, de reflexão. Na verdade, esse vídeo não fazia parte do meu programa, eu não gravaria ele, não falaria sobre isso aqui no canal, não por enquanto, né? Talvez algum dia eu fizesse um vídeo, mas não era meu programa fazer agora. Mas hoje de manhã eu vi algo na internet que meio que me confrontou e me chocou e me fez vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. Vamos lá, o que eu vi? Eu entrei no Instagram e eu vi uma postagem de um pastor e eu vi uma pessoa embaixo, né, nos comentários, acusando aquele pastor. Acusando de lavagem de dinheiro, acusando de ter uma amante, acusando de várias coisas. E não cabe a mim julgar se é verdade ou não. Até ficou um pouco... esse pastor até comentou que entrou em contato, né, no comentário lá para questões judiciais, né? E eu pensei no quanto isso é comum hoje na internet. Até mesmo as pessoas em geral, os artistas famosos, que a pessoa coloca alguma coisa e aí aparece um monte de gente embaixo xingando aquela pessoa, acusando de várias outras coisas que não fez, enfim, difamação, né, calúnia. E eu fico pensando, gente, por que as pessoas hoje em dia estão assim tão agressivas, falam tanto? E acaba que a internet em geral, as redes sociais, o Instagram, seja o YouTube, seja o que for, ele te protege. Você cria aí uma conta, pode ser sua mesmo, uma conta privada, que a pessoa não vai ter acesso à sua intimidade, a quem você é, enfim. E aí você coloca ali a sua foto, ou não também, né? Tem vários usuários que não usam foto. E aí, do nada, começa a comentar ali tudo que quer, falar tudo que quer. A maioria das vezes nem é verdade. Inclusive, a gente precisa prestar atenção nisso, porque às vezes a gente escuta alguém falando alguma coisa e aquela coisa não é verdade. E a gente repassa para outras pessoas como se fosse verdade. Isso nada mais é do que uma fofoca, né? Uma mentira, que é pecado, né? A Bíblia, naquele versículo que diz as 7 coisas que Deus odeia, né? 6 coisas Deus odeia, a 7ª abomina, ele fala sobre isso, a língua mentirosa, o que cria contenda entre os irmãos. E às vezes eu vejo assim, o quanto nós estamos agressivos na internet, porque a tela do computador protege a gente. E aí nesse ambiente de internet a gente se sente protegido e fala tudo o que quer. Talvez se fosse na frente a frente, né, a gente não falaria a maioria das coisas que a gente fala. E eu fico pensando, gente, a língua, assim, é uma coisa tão simples, é o que a gente fala. E a gente tem o poder de falar coisas que vão gerar vida em alguém e tem o poder de falar coisas que vão gerar morte em alguém. E a gente precisa refrear a nossa língua. Às vezes a gente pensa tanto assim, de tantos pecados, assim, fulano de tal peca nisso, fulano de tal é aquilo. E a gente esquece da língua, que é uma coisa que a gente tá todo dia falando, todo dia. Não só falando hoje em dia, né, mas digitando aí na internet. A gente precisa ter cuidado com o que a gente se expressa. E eu fico pensando, nesse caso específico dessa situação desse pastor, não cabe a mim julgar se é verdade, se não é, não sei. Mas isso pode gerar algo muito ruim. Talvez não no pastor em si, mas como foi um comentário público, outras pessoas viram, pode gerar algo ruim em alguém, por exemplo, alguém que está fraco na fé, que tem aquele pastor como um exemplo, como um espelho, e mediante uma situação dessa, pode ser que ela acredite naquilo, fala, caramba, esse daí também é um safado. E aí é mais uma pessoa, talvez um homem de Deus, e que acaba se perdendo, se desviando, se afastando, ficando mais descrente por conta de alguém que falou que provavelmente não teve essa intenção. Teve intenção só de ferir o pastor, mas não pensou em todas as outras consequências que aquilo ali poderia trazer. Eu me senti muito confrontada assim, em relação a isso. Eu creio que, como não fazia parte do meu projeto e eu vim gravar um vídeo sobre isso, eu creio que tem a mão de Deus aí, que é para alcançar o coração de alguém. Então, gente, cuidado com a língua. Eu vou ler aqui um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 18, que diz o seguinte: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar.
Então eu queria que você se dispusesse a ser sábio, que é aquele que fala para curar, que usa a sua língua para curar as pessoas e não para ferir, não como ponta de espada. Às vezes a gente recebe uma palavra, vê uma situação logo de manhã assim, e isso tem o poder de acabar sim com o nosso dia, de deixar a gente para baixo, isso acaba atingindo também outras pessoas. Então, gente, cuidado com o que vocês falarem, de verdade. Isso é pra mim também, né? Afinal, eu me senti confrontada a gravar esse vídeo, então foi porque Deus falou comigo a esse respeito. E se Deus falou comigo é porque é um ponto que eu também preciso melhorar. Mas eu queria trazer isso também pra vocês, que vocês tenham cuidado com o que vocês forem falar. Eu vou ler aqui um outro versículo, Provérbios 18, versículo 2, que diz assim: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Então, às vezes, a gente tem esse hábito de querer falar, sair dando a nossa opinião, e às vezes nem é necessário, né? Então, segura, refreia aquilo que você sabe que pode machucar, que pode trazer problema, porque cuidar da nossa língua é uma forma da gente demonstrar o fruto do Espírito Santo de Deus em nós, né? Tendo aí domínio próprio, tendo temperança, enfim. E por último, um outro versículo aqui, Provérbios 18, versículo 21, que diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios foi um livro escrito por Salomão, a gente já sabe disso, e Salomão foi o homem mais sábio da face da terra. E ele, a partir da sua observação, ele disse: use as suas palavras com sabedoria e você vai ser recompensado. Use bem as suas palavras. Cuidado com o que você fala, porque isso pode causar bênção ou maldição, isso pode causar morte ou vida, tem o poder de curar ou tem o poder de matar, de ferir. Então, gente, que esses conselhos se tornem práticos na nossa vida. Que a gente, antes de falar alguma coisa, a gente pense nisso. Mas, poxa, isso vai agregar algo de positivo? Ou então, isso vai machucar alguém? Será que se eu falar isso, se eu digitar isso, se eu falar tudo que eu penso, vai ser bom para alguém? Cuidado com a nossa língua, cuidado com o que a gente fala, porque, enfim, nós precisamos ser como Cristos, né? Esse é o nome cristão, pequeno Cristo, o que significa. Então, nosso objetivo aqui na Terra é vivermos como Cristo, sermos imitadores de Deus, sermos filhos, como filhos amados, né? Que é aquele que imita, aquele que se inspira. Então, que a gente se inspire em Cristo e que a gente venha a pensar nele antes de falar ou de digitar algumas coisas. Amém? É isso, desculpa aí o puxão de orelha. Deus puxou a minha orelha e por algum motivo eu entendi que eu deveria vir aqui também puxar a de vocês. Beijo! Se você gostou do vídeo, deixa aí um like e um comentário e compartilha com alguém. Tchau, tchau!